A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando a transmissão da nossa escola bíblica dominical. Os irmãos sabem que nós estamos seguindo a ordem das autoridades e não podemos estar reunidos dentro do templo, por isso estamos fazendo online todos os trabalhos. E hoje nós vamos dar início à lição de número 10, que ela nos traz o título O Espírito Santo e a Edificação da Igreja. O nosso texto bíblico básico se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 13. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurai guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele mesmo subiu, que é, senão que também antes tinham descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O nosso texto áureo diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, e está escrito em Atos capítulo 13 e versículo 52. Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a igreja. Isso é fato, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento muito próximo com o Espírito Santo, uma vida diária com ele, para que a nossa vida enquanto igreja, ela seja uma vida eficaz. Porque é notável a participação na formação, na direção, nas atividades regulares da igreja, a presença do Espírito Santo. Se nós, irmãos, não tivermos a presença do Espírito Santo, não há como caracterizar como igreja. A igreja, ela caminha, ela anda com a presença constante do Espírito Santo. E é notável essa presença, porque na presença dele há a participação, a direção nas atividades regulares da igreja. Após o Pentecoste, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares a partir de Jerusalém. É bem verdade que não era como as igrejas que conhecemos hoje. Por exemplo, hoje nós temos os templos, toda uma estrutura para que possamos nos congregar. Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles se reuniam nas casas, cedidas por pessoas que haviam entendido o propósito do Evangelho. E apesar de ser muito primário e rústico, diferente do que nós vemos nos nossos dias hoje, inclusive hoje, atípico até, nós estamos transmitindo uma aula através da internet. Nunca se pensaria de falar do amor de Deus através de uma rede social, e hoje nós temos essa facilidade. Então era muito primário e rústico a forma que eles se reuniam, mas o que ardia no coração daquele povo, daquela gente, é o mesmo que tem que hoje queimar nos nossos corações, que é a chama do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, durante a igreja primitiva, nos tempos aí um pouquinho antes dos nossos pais, e nos dias de hoje, e se o Senhor não vier buscar a sua igreja ainda pelos próximos dias, precisa, irmãos, ter a queima no coração atualmente. Isso precisa ser real na vida da igreja. A chama do Espírito Santo precisa estar sempre acesa. Então, a igreja de antes e de hoje, e se o Senhor não vier buscar a igreja, só resumindo, do futuro, ela precisa ter a ação, a presença e a chama do Espírito Santo. Tópico 1. O Espírito Santo e a igreja. No Antigo Testamento, o povo de Israel era conhecido como a congregação de Deus.
pois era chamado dentre as outras nações para ser um povo separado para Deus. Observe que era um povo separado para Deus. Atos capítulo 7, versículo 38, diz assim: e este é o que esteve entre a congregação no deserto, antiga aliança, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos ladar. Então, o Antigo Testamento, Israel representava este povo separado. Já no Novo Testamento, o verdadeiro início da igreja, ele se dá com o dia de Pentecoste. A descida do Espírito Santo lá em Jerusalém, quando os crentes estavam reunidos no cenáculo, marca o início da igreja, depois da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, os irmãos conhecem bem a passagem, que o Espírito Santo desceu sobre eles. A palavra grega que vai definir é eclésia, que o significado é uma assembleia de chamados para fora. Ou seja, a igreja é uma instituição que agrega aqueles que recebem a Jesus como Salvador e são separados do mundo, desse mundo de pecado, de imundícia, a fim de viverem uma vida para Cristo. E João capítulo 15 e versículo 19 diz da seguinte forma: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo vai nos aborrecer porque nós fomos separados. A palavra eclésia, voltando a dizer, ela significa daquele que é uma assembleia, daqueles que foram chamados para fora, ou seja, de dentre o mundo foi chamado algumas pessoas, foram chamado um povo, e esse povo ele vai ter Jesus como seu Salvador, e eles vivem uma vida separada da vida de pecado. Essa é a definição da palavra eclésia. E enquanto Jesus esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, a igreja não foi estabelecida. Tá? No entanto, após a descida do Espírito Santo, nós vemos que a igreja ela foi capacitada e o Espírito Santo continuou capacitando esses cristãos, esses crentes, esses convertidos, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Tá? Os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, finalmente iniciaram a igreja lá em Jerusalém. E em Atos capítulo 2, versículo 42 e até o 47, diz da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, olha só, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Observe que a igreja ela tem um início, ela tem um marco, ela tem um ponto de partida, quando a descida do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é que vai dar início à igreja. Mesmo quando o próprio Cristo esteve na terra, a igreja ainda não havia sido estabelecida. Ela havia sido anunciada, que falaremos um pouquinho mais à frente, mas ela só foi estabelecida a partir do momento em que o Espírito Santo desceu sobre a terra e sobre os irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Esse é o tópico 1, o Espírito Santo e a igreja. Nós vamos agora passar para o item 1 desse mesmo tópico. Tópico 1, item 1, diz assim: o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. O Espírito Santo exerceu a principal liderança no surgimento da igreja primitiva. Ele acrescentava os salmos, como nós lemos aí no capítulo 2 de Atos, o versículo 47, que diz assim: louvando a Deus, caído na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor, a igreja, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ele orientava também os apóstolos, o Espírito Santo, está lá no capítulo 13 e versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Também o Espírito Santo enchia todos que ouviam a palavra e criam nesta palavra, está no capítulo 10 de Atos e versículo 44, que diz da seguinte forma: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam as palavras.
Então, dessa forma, irmãos, a presença do Espírito Santo ampliava o alcance da igreja para além dos limites de Jerusalém. Se os irmãos quiserem ter um pouquinho mais de aprofundamento sobre esse assunto, podem ler o capítulo 13, o capítulo 14 do livro de Atos, que vai falar ali da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, a chamada de Paulo com Barnabé para a primeira viagem missionária, e ter um pouquinho mais de entendimento na questão aí de o Espírito Santo ampliava mais o alcance da igreja, não ficou restringida somente a Jerusalém, mas a igreja se ampliou ao alcance através da ação do Espírito Santo que estava com eles. Tópico 1, item 2. O Espírito Santo animava os santos. A perseverança é uma das características mais marcantes da igreja primitiva. Uma igreja que era perseverante. A igreja precisa ser perseverante. Uma das qualidades que a igreja precisa ter é a perseverança. E esta qualidade de resignação, e quando a gente olha para essa palavra resignação, ela vai nos dar o entendimento de vontade, submissão à vontade de alguém, e também ela vem também em seguida que ela tinha a qualidade de resignação e também de tenacidade, que é aquele que não desiste fácil, que é resistente, traz o aperfeiçoamento na trajetória da vida, no caso da igreja, em meio à tribulação que a igreja passou, as adversidades, a perseguição, mas gerando sempre neles a esperança. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe que você inicia na questão da tribulação, gerou a tribulação a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações através do Espírito Santo, que para nós ele já foi nos dado, ele já foi dado a nós, para a igreja. Então ele trabalha em nós de uma forma tremenda, e ele vai gerar essas qualidades em nós para que nós possamos enfrentar as lutas e as dificuldades, as tribulações que vêm. Mesmo diante das tribulações, o Espírito Santo, ele animava, incentivando a igreja, animava os santos, incentivando a igreja a continuar a sua obra. O nosso textuário, no capítulo 13 e 52 de Atos, diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, o Espírito Santo ele vai gerar em nós alegria diante das adversidades. Por quê? Porque o nosso propósito é muito maior do que essas coisas terrenas. É muito maior. Paulo vai dizer assim que as coisas lá da glória, o que está por vir, é muito maior do que nós possamos pensar e imaginar, irmãos. Porque Deus tem o melhor para nós. Hoje, a atual igreja de Cristo precisa continuar de forma perseverante, como a igreja primitiva. Olhar o modelo da questão aí de perseverança da igreja primitiva, talvez não só esse, aliás, nem só esse exemplo, mas dentre vários exemplos, nós estamos falando aí na questão da perseverança, porque o Espírito Santo é que vai trazer o ânimo à igreja, ele vai nos animar para fazer a obra, e aí sim nos mantermos fundamentados nos ensinos de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. E esse Espírito é quem nos instrui, que nos auxilia no cumprimento desse objetivo. Nós precisamos dele. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer assim: e da mesma maneira também o Espírito, e esse Espírito está em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo vai nos animar a fazer a obra, o Espírito Santo vai nos conduzir, e nós precisamos estarmos prontos, irmãos, e não desistirmos diante das dificuldades, mas nós precisamos enfrentá-la, nós precisamos estar debaixo da submissão dele, da direção dele, e estarmos resistentes às investidas do mundo e do diabo, diante das tribulações, das aflições, mantermos firme, porque é o Espírito. Tópico 2. O Espírito Santo proporciona a união. A ilustração do corpo
é a que melhor expressa-se a constituição da igreja. Ou seja, a forma com que ela se organiza, o corpo, a igreja, exerce múltiplas funções, mas é orientada diretamente pela cabeça. Em Efésios 4,15 vai nos mostrar quem é a cabeça, que é o próprio Cristo. Diz assim: antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, irmãos, não tem outra cabeça. Então a direção ela vem do próprio Cristo, e nós somos o corpo, a igreja é o corpo místico de Cristo, e onde ele mesmo é a cabeça. Então, após a salvação proporcionada pela graça, e essa graça é por meio da fé, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O cristão, ele deve se integrar à igreja, então ele alcança a salvação, e ele se integra à igreja, ele passa a fazer parte da igreja, formando o corpo de Cristo com os outros irmãos. Não há como eu dizer que sou corpo de Cristo se eu não estou inserido, se eu não estou integrado à igreja, tá? Isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Não há como nós dizermos que somos um corpo de Cristo, ou melhor, dizemos que somos igreja, se não estivermos inseridos neste corpo. Há uma necessidade de estarmos unidos, e nós precisamos ver essa questão hoje de uma forma muito forte, muito contundente, porque às vezes dentro de uma congregação há pessoas que estão separadas umas da outra. Há grupinhos, infelizmente há grupinhos, e nós precisamos, irmãos, viver em união. Nós vamos ver alguns pontos aqui para frente agora dentro desse tópico, que vai nos mostrar a importância de nós vivermos em união. E se eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, nós precisamos viver unido, porque o que nos une como um corpo é a presença do Espírito Santo. E esse corpo forma o corpo de Cristo, essa união de cada membro forma o corpo de Cristo. Tópico 2.1. O corpo é formado por diversos membros. O Espírito Santo é o responsável por manter a unidade da igreja. A unidade da igreja ela é de responsabilidade do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, espirituais com espirituais. Romanos 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda versículo 16, do mesmo capítulo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, além de ele ser responsável para manter a unidade da igreja, o Espírito Santo também é o que mesmo que vivifica e concede os dons para a edificação desta igreja. Em João capítulo 6, versículo 63, diz da seguinte forma: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então o Espírito é o que vivifica, mas também esse Espírito, além de vivificar, ele também traz os dons para a edificação. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 até o 11, Paulo vai escrever da seguinte forma: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outra, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outra, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo, além de vivificar a igreja, ele concede a esta igreja os dons para a sua edificação. Então, meu querido, nós precisamos entender a importância da ação do Espírito Santo para que venha formar diversos membros. Nem todos são iguais, cada um são diferentes. Você vê que ele vai dando para aquilo que for útil, vai usando. Agora, quando existe a desunião ou uma rebelião no meio do povo de Deus, provavelmente
é porque existe alguém que deixou de dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. Em 1 Tessalonicenses, é uma recomendação do apóstolo Paulo, dizendo assim no capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Extingar é o mesmo que morrais, aniquileis, destruais, apagueis, dissolvais, gasteis. Então, há uma necessidade de nós termos o cuidado de aniquilar, ou destruir, ou apagar, ou dissolver o Espírito Santo das nossas vidas. Porque quando nós agimos dessa forma, irmãos, nós deixamos de vivermos em união e nós passamos a viver em desunião. Isso é porque alguém deixou de dar lugar ao Espírito Santo. Um corpo é formado por diversos membros e todos estão interligados uns aos outros. Ele é formado por diversos membros e todos é ligado uns aos outros, tá? Executando suas atividades em comunhão. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 25 até o 27, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. E infelizmente, irmãos, quando nós, que falamos há pouquinho agora, temos no nosso meio alguém que já extingou o Espírito Santo, que não tem a presença do Espírito Santo, ele é um que vive fora do corpo, embora esteja no meio da igreja. E aí ele vai disseminar alguns problemas no meio da igreja, ele vai causar problemas no meio da igreja. E aí, meu querido, não há comunhão. De forma que quando alguém padece, ele não está nem preocupado. Quando alguém é honrado, ele também não está nem preocupado, ele está preocupado consigo mesmo. Agora, se somos corpos, se somos corpo, membros de um só corpo, melhor dizendo, meu querido, nós temos a preocupação uns com os outros. Observe só, deixa eu trazer um exemplo para os irmãos. É que nós estamos hoje através da net, se tivesse aqui pessoalmente, talvez teria uma compreensão melhor, mas eu vou tentar transmitir aos irmãos uma forma de exemplo. Quando eu tenho uma dor na minha orelha, uma coceirinha, eu movo o comando, a cabeça, dá o comando, vai dar a ordem, e eu vou mover poucos membros, e eu vou chegar e vou coçar a minha orelha. E eu resolvi o problema do corpo. Havia um incômodo, e apenas com alguns membros do corpo eu já resolvi. Mas se essa coceira minha for lá nas costas, e a minha mão não alcançar, eu vou ter que arranjar uma quina de uma parede ou alguma outra coisa, e às vezes eu preciso mover todo o corpo até onde tem a quina da parede, e lá eu vou esfregar as costas para que todo o corpo se sinta bem. Os irmãos estão compreendendo? Quando nós somos um corpo, se um padece, todos padecem. Se um é honrado, todos são honrados. Quem traz a união é o Espírito Santo. E para que essa união seja real em nossas vidas, há necessidade da presença dele. Se não há união, é porque, como diz aqui o texto na lição, o comentarista diz assim, provavelmente é porque existe alguém que deixou de dar lugar ao Espírito Santo em sua vida. E nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos este alguém, mas que nós sejamos pessoas que vão promover a união no meio da igreja. E aí sim, eu tenho a presença do Espírito Santo dentro de mim. Tópico 2.2. Unidos pela esperança. A esperança do cristão deve estar com o seu futuro encontro com o Senhor. João 14:4, bem conhecido, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Essa é a nossa esperança futura. Nós somos unidos por uma só esperança, que é um dia estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido, nós necessitamos do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos, mas que foi prometido pelo próprio Cristo. Como eu disse agora, o versículo especificamente agora o 2 e o 3, na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar e vou voltar outra vez.
há essa promessa de Jesus, nós somos movidos por essa esperança, o nosso objetivo é alcançar essa esperança. Então, quem vai nos impulsionar, quem vai nos ajudar a alcançar isso e esperar algo que nós nem vemos, mas que cremos na promessa do Senhor, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus ocupa a posição de líder da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Deus é que opera tudo em todos. Agora, o Espírito Santo é quem guia, é quem nos ensina, é quem nos guarda, nos ensina a guardar os princípios do Mestre, é quem nos capacita a realizar a sua obra nessa terra. Tendo o objetivo, irmãos, é de nós alcançarmos a esperança, e nós precisamos estar unidos na mesma esperança. O apóstolo Paulo, ele declara que se esperamos em Cristo só nesta vida, se esperamos para as coisas desta vida, só para as coisas da terra, somos mais miseráveis dos homens. Está em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 19. Então nós precisamos manter a unidade, e é importante, pois ajudando mutuamente, um ajudando o outro, conseguimos chegar mais longe do que se estivéssemos por conta própria. Quando o irmão tem a dificuldade, quando o outro tem a dificuldade, nós estendemos as mãos, ele vai ver que tem alguém ali que está dando apoio, que está com ele, que está ajudando, e nós precisamos ter esta união. Por isso que quando um membro padece, todos os membros padecem. Se o membro é honrado, todos os membros são honrados, porque fazemos parte de um só corpo. Então nós precisamos estar unidos pela esperança. Tópico 2.3, unidos pelo batismo. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Em Gálatas 3 e 27, diz: porque todos foste batizado em Cristo e já vos revestiste de Cristo. Tá? Quando Paulo ele usa esse termo, quando ele utiliza esse termo, um só batismo, em primeira mão, ele está destacando a imersão do salvo no corpo invisível de Cristo. Esse ato pode ser até chamado de batismo da regeneração. Agora, secundariamente, com base nos mesmos textos, podemos destacar ainda o batismo em águas. Uma vez que uma representação da morte, esse batismo em água é uma representação da morte do velho homem para a ressurreição da nova criatura, que se dá por meio do arrependimento da fé no sacrifício de Cristo. Lá em Romanos 6 e 3, ele diz da seguinte forma: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Capítulo 4, versículo 5 de Efésios diz: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então esse batismo ele pode ser representado das duas formas: a imersão do novo convertido, do salvo ao corpo invisível de Cristo, mas também do batismo em águas, representando a morte do velho homem e a ressurreição da nova criatura. O batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Cristo. E uma vez confiando a sua fé de que ele, Jesus Cristo, voltará para buscar a sua igreja. E essa fé permite ao cristão abdicar da sua própria vontade, para deixar que Jesus assuma o controle da sua vida. E aí ele está entregando totalmente a ele, ao Senhor Jesus. Dessa forma, o cristão segue os preceitos de Jesus e a prática a comunhão e o amor com a igreja. Ora, aqui nós olhamos para aí Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós estamos confiando e a esperança anelou dentro dos nossos corações, é porque foi gerado fé. E sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, o batismo em águas, ele vai tornar essa fé pública, tá? Mas também podemos classificar primeiramente a imersão do salvo no corpo místico, no corpo invisível de Cristo. Tópico 2.4. Unidos pela regeneração. Embora a regeneração ocorra com o consentimento humano,
As Escrituras declaram que o Espírito Santo é quem promove realmente. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai promover isso na vida do homem. A regeneração, ela é chamada nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ou ainda ser uma nova criatura. Em João 3, do 3 ao 6, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Também lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e 17, o apóstolo Paulo diz da seguinte forma, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa regeneração está ligada ao arrependimento e ao abandono da prática pecaminosa, bem como a aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Quando o homem aceita esse Jesus como único e suficiente Salvador, e ele realmente vive uma vida de regenerado, é porque ele tem abandonado a prática do pecado, tem abandonado as coisas que o homem natural praticava. E aí, olhando para a Bíblia, a história do homem divide-se em 3 etapas: geração, degeneração e regeneração. E a regeneração é a resposta de Deus à investida de Satanás, que imaginou ser impossível a recuperação do ser humano após a queda. Ele derruba o homem, ele leva o homem ao pecado e ele imaginou que jamais, irmãos, que seria impossível o homem se recuperar dessa situação. Então, depois de regenerado, o homem começou a apresentar evidências de uma nova criatura. É por isso que ele precisa nascer de novo. É por isso que ele precisa ser regenerado. Porque quando ele nasce de novo, quando ele é regenerado, ele começa a viver como uma nova criatura. Ele tem que nascer de novo. A regeneração é feita pelo Espírito Santo por meio da palavra. Em 1 Pedro 1,23 diz assim, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. É pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Aí o homem é realmente regenerado. Em Tiago 1,18, diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, a regeneração veio e fez de nós um novo homem e uma nova mulher. E agora nós passamos a ser a primícia das suas criaturas. A regeneração se tornou indispensável à humanidade, em razão do processo degenerativo ocasionado pelo pecado. Se por um lado o pecado trouxe um processo degenerativo na vida do homem, a regeneração trouxe uma nova criatura, um novo homem, e esse novo homem precisa estar unido pela regeneração e pela ação do Espírito Santo, nos convencendo através da palavra de Deus. Tópico 3. O Espírito Santo mantém a igreja. Muitos teólogos e estudiosos da palavra discutem sobre a possibilidade de a igreja contemporânea viver com as mesmas características da igreja descrita no livro de Atos, a igreja primitiva. Essa questão se levanta porque não há semelhança entre o tempo de hoje com o que se vivia antigamente. Tudo é diferente. A economia, a cultura, a política, o momento histórico, etc. É claro, irmãos, não há como questão de vida, padrão de vida, vivemos como foi a igreja primitiva. Entretanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independente da cultura dela. Em Mateus capítulo 24 e 35 diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A mensagem salvadora de Jesus Cristo é atemporal. Ela é destinada a todo homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ela é para todos os tempos. Assim, o Espírito, ele conserva a igreja, acrescentando aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho de Cristo.
Tá? A igreja primitiva viveu um outro momento. Nós, se olharmos hoje, a igreja de hoje, a cultura, a forma de ser hoje, ela é diferente da igreja de 30, 40 anos atrás. Agora, nós não podemos perder a essência da doutrina da igreja. Isso aí permanece igual para sempre. Agora, a questão de cultura, algumas coisas, padrões de culto, até a questão de liturgia de algumas igrejas que tem mudado, isso vai mudando de acordo com a cultura, com o lugar, com o tempo, enfim. A igreja primitiva tinha uma forma de se reunir nas casas, nós nos reunimos no templo, e isso, irmãos, não nos traz diferença para uma vida íntima com o Espírito Santo, desde que nós, aonde estivermos e a forma de cultuarmos a Deus, seja sincera e verdadeira diante do nosso Deus, sem criarmos questões que venham ferir a santidade da igreja ou até mesmo a sã doutrina. Estando dentro da sã doutrina, aí, meu querido, independente do tempo, a época, a forma que for, não ferindo a doutrina, está valendo aí a forma de estar adorando a Deus, tá bom? O Espírito Santo é quem mantém a igreja. Nós vamos ver aí nos próximos 2 tópicos. Tópico 3.1. Amadurece os santos. Conforme a igreja crescia com os novos convertidos, os apóstolos perceberam que era necessário discipulá-los e ajudá-los a alcançarem, além da salvação, a maturidade e a capacitação para o serviço do reino. Os apóstolos, então, investiram na maturidade espiritual da igreja por meio da conscientização da unidade e do incentivo e a prática do amor. Atos 4:32 vai dizer que era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que as coisas alguma do que possuía era a própria sua, mas todas as coisas eram comuns. Esse é o ponto, eles tinham tudo em comum. Você vê que aí o amor da igreja, eles passam a viver essa prática do amor de uma forma muito sublime, seguindo aí aquilo que os apóstolos estavam orientando eles, conscientizando e trazendo-os à maturidade. Hoje, irmãos, com toda a informação que nós temos, muitos crentes têm dificuldade de atingir uma maturidade espiritual. Uma das grandes dificuldades que nós temos na igreja hoje é levar alguns crentes à maturidade espiritual, porque muitos são meninos na fé, são levados por qualquer evento de doutrina. Haja visto que hoje, com o advento da internet, nós temos muitas pessoas pregando coisas que não são doutrinas sãs. E aí leva muitos crentes a praticarem coisas ou crerem coisas que, na verdade, são extraídas da Bíblia, mas são falsas doutrinas. Nós temos que ter um cuidado muito grande. E aí são meninos inconstantes, como diz a palavra, levados por qualquer vento de doutrina. Os apóstolos reuniram o povo, começou a instruir eles para que eles pudessem ter o amadurecimento. Nós, enquanto igreja, precisamos amadurecer. E como que nós amadurecemos? Através do estudo da palavra, permitindo que o Espírito Santo vá trabalhando na nossa vida e ele vai trazer o amadurecimento. Então, assim como o corpo de Cristo ia crescendo e amadurecendo para melhor servir ao Senhor, a igreja, o Senhor da igreja, a maturidade torna os santos aperfeiçoados no caráter e no serviço. Você vê que a maturidade ela trabalha no seu caráter e, consequentemente, também no serviço. Aí vai produzir a edificação do corpo, a unidade da fé, e previne a igreja contra as falsas doutrinas, como eu acabei de falar. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui está falando do santo ministério. Qual era o propósito? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, e o aperfeiçoamento dos santos para o que era? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, são astuciosos, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Versículo 16, para concluir. Do qual todo o corpo, somos nós, a igreja, cada um os membros, bem ajustados, ligados, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação
em amor. Veja como é importante o corpo de Cristo, irmão. Como nós, como membros, fazemos parte desse corpo. Mas nós só vamos conseguir isso se nós observarmos a sã doutrina, se nós, irmãos, valorizarmos o santo ministério, os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os doutores, os ensinadores, para que nós sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério. Nós precisamos entender isso e abraçar esta causa, para que o Espírito Santo... 3.2 sustenta os cristãos. A igreja de Atos dos Apóstolos era avivada e missionária. Por isso ela se empenhava em levar o evangelho por todo o mundo. O Espírito Santo usou o amor como a principal força motivadora desta igreja e orientou aos apóstolos a agirem em comunhão. Está lá em 2:42 de Atos, que nós já lemos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É porque essa igreja, por ela ser unida, por ela estarem no mesmo propósito, os apóstolos tinham a facilidade de fazer dela uma igreja missionária, tá? E o que ajudou eles, melhor dizendo, para que isso fosse realizado, é o fato de que o Espírito Santo estava agindo neles, levando eles através do amor a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, a igreja conseguiu se manter diante das tribulações, da dificuldade, até chegar aos dias de hoje. Isso atravessou os séculos. A igreja vem ao longo dos séculos enfrentando dificuldades, tribulações e semeando a palavra. A palavra cada vez está se tornando mais conhecida. Tá? De acordo com o relato bíblico, a igreja primitiva dava demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. E isso é importante nós vermos. O Senhor no meio da igreja. É importante o Senhor estar no meio da igreja. Como que nós sabemos disso? Através de expressões encontradas nos textos que indicam uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus. Esses termos como, por exemplo, no partir do pão e nas orações, como eu falei, Atos 2:42, no versículo 43, no temor. Temor é algo principal que a igreja precisa ter, no temor ao Senhor. Em toda alma, em cada alma, ou em toda alma havia temor. No versículo 44, criam, era uma igreja que criam, todos criam juntamente e tinham tudo em comum. E no versículo 47 vai dizer assim, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Era uma igreja que louvava a Deus. Então essa união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nas palavras de Paulo, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e também em todas as coisas. Deus está acima, operando por cima, por meio e também em todas as coisas. Nós somos os filhos dentro de uma mesma família, irmãos, amando e servindo o mesmo Pai. Do modo que devemos, então, ser capazes de andar juntamente em união. Nós precisamos andar em união. E uma das grandes preocupações que o apóstolo Paulo tinha é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito ao concordarem com as falsas doutrinas. Lá em Romanos capítulo 16, versículo 17 até o 20, Paulo vai dizer da seguinte forma: rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjelas engana o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois em vós eu quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então Paulo tinha essa preocupação de que a igreja ou os cristãos não rompessem a unidade do Espírito, porque o sustento do cristão, ele vem da ação do Espírito Santo. Então a igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, e depois ela é pacífica. Tá? Tiago 3:17 fala dessa questão aí. Os irmãos podem dar uma conferida depois. A pureza da doutrina não produz em si mesma uma unidade espiritual, tá? Pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé,
mas ela é fraca no que diz respeito ao amor. Ela até crê, mas a prática do amor ela não exerce, então acaba tendo essa dificuldade. Mas nós precisamos ser, irmãos, uma igreja que tenha fé, que crê, uma igreja que está praticando também as boas obras, tá? Fazendo com que o nosso amor e a nossa fé andem junto. Por isso Paulo une as duas coisas, seguindo a verdade de morte. Efésios capítulo 4 e versículo 15, ele diz da seguinte forma: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, no caso Cristo. O nosso crescimento está em Cristo, na ação do Espírito Santo, porque Ele que vai nos sustentar, e nós precisamos amar, viver e obedecer à palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa promover em nós um crescimento espiritual. Amém. Nós vamos partir para a conclusão e assim terminarmos a lição de hoje. Conclusão. O Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração da Igreja de Jesus. Essa configuração que possui hoje atualmente. É Ele que cuidou do corpo de Cristo e espalhou por todo o mundo, a fim de que o Evangelho fosse proclamado a toda criatura. Afinal, esse é o papel do cristão, exalar o perfume do Mestre por onde passar. E se ele permite a ação do Espírito Santo na vida dele, ele vai exalar esse perfume. Dessa maneira, então, irmãos, nós podemos dizer que o Espírito Santo continua administrando, capacitando a igreja para que ela possa continuar a obra que Jesus começou há tempo. A obra de Jesus na terra, ele anuncia a sua igreja, ela inaugura no dia de Pentecoste e a igreja atravessa até os dias de hoje. Ela tem enfrentado toda e qualquer luta, tá? Tudo aquilo que, tribulação que levantou, nada conseguiu parar a igreja e nada vai parar a igreja. A igreja vai continuar triunfante até o arrebatamento, irmãos. A igreja de Cristo, ela é santa, verdadeira. Há pessoas que dizem que há duas igrejas hoje, uma igreja que vai subir, uma igreja que vai ficar. Não, só existe uma igreja que vai subir. Quem ficar numa igreja, tá? O Espírito Santo nunca abandonou a igreja. Por isso, ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. O cristão que entende essa maravilhosa provisão divina, concebe um coração grato ao Senhor por todos os cuidados que Ele teve até hoje. Então agradeça a Deus por todo o amor com o qual nos trata, com o qual Ele cuida de cada um de nós. Nós precisamos entender esse amor de Deus sobre as nossas vidas, viver uma vida de santidade. E lembrando, meu querido, que o Espírito Santo é o que está edificando a igreja até os dias de hoje e continuará até a vinda de Cristo. Por isso é indispensável que eu e você tenhamos uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Não sei se a próxima semana a escola dominical será aqui novamente pela internet, mas nós estaremos aguardando as orientações e passando aos irmãos ao longo da semana. A lição de hoje, só para nós terminarmos, o nosso textuário está em Atos capítulo 13 e versículo 52. O título é O Espírito Santo e a edificação da igreja, e textuário, os discípulos, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 13 e versículo 52. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.